Olá, amados irmãos, amigos e familiares, que a graça e o amor de Deus inunde o seu coração. Pastor José de Paula, neste nosso canal, Momento Vida com Deus, e mais uma oportunidade de compartilhar uma porção da Palavra de Deus com você. Convido você a fazer sua inscrição, a dar o seu like, visitando a nossa página no YouTube e ali deixando também o seu motivo de oração, de agradecimento, para que nós estejamos orando com você e por você. Que você também compartilhe com seus amigos e familiares esta página e que eles também possam conhecer desse Deus maravilhoso que nós estamos compartilhando. Hoje quero meditar com você em Josué capítulo 1, versículos de 1 a 9, com o tema Deus acredita em você. Então Josué, seu capítulo 1, versículos 1 a 9, nós lemos: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque eu, Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deus acredita em você. Quando Deus chamou Moisés, mesmo ele, Moisés, alegando limitações, dificuldades para se comunicar, Deus não deixou de convocá-lo, de chamá-lo e dar a ele uma responsabilidade. Nós vemos aqui em dois versos, em Êxodo capítulo 3, verso 11 e também no capítulo 4, verso 10, essa forma de Moisés tentar se esquivar de um chamado do Senhor. Em Êxodo capítulo 3, verso 11, nós lemos: Então disse Moisés a Deus: Quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu não sou a pessoa certa para essa tarefa. Uma forma de se esquivar. Mas Deus acreditava em Moisés. Deus tinha uma tarefa para Moisés, tinha uma responsabilidade. E ainda em Êxodo capítulo 4, verso 10, nós vemos aqui mais uma vez Moisés tentando se esquivar da responsabilidade, quando ele cita aqui a sua dificuldade em falar, que tinha suas limitações. Então nós lemos Êxodo 4:10. Moisés continuou teimando. Ele disse então ao Senhor:
Ah, Senhor, nunca fui bom para falar, nem antes nem depois que o Senhor falou com o seu servo. Tenho muita dificuldade em me expressar. Um chamado do Senhor, uma responsabilidade a ser dada a Moisés, mas Moisés tentando se esquivar, tentando sair fora dessa responsabilidade. Mas Deus acreditava em Moisés. Deus confiava em Moisés. Deus estava dando uma responsabilidade a Moisés porque Deus acreditava em Moisés. E você pode estar pensando, mas pastor, mas como assim? Deus acreditava em Moisés? Sim, Deus acreditava em Moisés como acredita em todo ser humano. Deus se preocupa com todo ser humano. Deus tem uma responsabilidade a ser dada a todo ser humano. O grande problema é esse ser humano que tenta se esquivar de todas as maneiras, de todas as formas. Interessante que todo ser humano quer ser vencedor. Quer vencer as lutas, as barreiras, as dificuldades, as batalhas, mas se esquiva das responsabilidades. Mas Deus, acreditando em Moisés, o encorajou e usou poderosamente sua vida. Veja que traz Êxodo 4:12. Pois agora vá, eu estarei com você e direi o que você deve falar. Ordens do Senhor. Posição dada do Senhor a Moisés. Vá. Agora vá. Eu estarei com você e direi o que você deve falar. Então, de Moisés de auxiliar, né? Aqui, Josué, aliás, de auxiliar de Moisés, passa a ser, então, um líder. Porque já que Moisés havia sido morto, Josué, então, estaria sendo também chamado a assumir o lugar de Moisés. Porque assim como o Senhor chamara Moisés, Moisés procurou todos os meios se esquivar, quando da sua morte, Deus então chama Josué para assumir a liderança. E Deus diz aqui, olha, certamente Deus acreditava em Josué, mas também nos mostra aqui o texto, que assim como o Senhor fora com Moisés, Deus também seria com Josué. Então Josué também procura, de certa forma, aqui ficar meio que titubeando, né? Como que titubeando, aliás, tentando observar, mas como assim? Mas o Senhor diz aqui no verso 2, meu servo Moisés é morto. Dispõe-te agora, ou seja, se coloca à disposição, saia do comodismo, porque eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma incumbência para você. Eu tenho algo para que você esteja realizando. Eu fico imaginando aqui. Com certeza a vontade de Josué também era sair fora. Mas Deus, assim como acreditou em Moisés, também acreditava em Josué. E assim como Deus usou e abençoou poderosamente Moisés e Josué, Ele também quer usar a cada um de nós para que estejamos sendo instrumentos usados nas mãos dele para fazer aquilo que Ele quer. E para que sejamos pessoas usadas pelo Senhor para realizar aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, nós precisamos tomar essa atitude de vencedor. E para sermos um vencedor, a atitude de um vencedor, em primeiro lugar, o vencedor precisa vencer então o comodismo. Sair da sua área de conforto e se colocar nas mãos de Deus. Veja que traz o verso 2 então, do livro de Josué capítulo 1. Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo,
a terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué não estaria indo sozinho, estaria tendo essa responsabilidade de conduzir o povo de Israel para um lugar onde o Senhor havia prometido. Ele poderia desistir, mas Deus é quem estava chamando. É Deus quem estava capacitando-o a assumir a liderança. Mas era necessário que Josué se colocasse nas mãos de Deus, assim como Moisés. Assim como o Senhor desafia a cada um de nós a nos colocarmos nas mãos dele. Para sermos nas mãos de Deus um instrumento usado por ele, Deus, a levar vidas à sua presença. Agora, Josué deixa de ser o auxiliar de Moisés, sai do seu comodismo, para então ser um instrumento usado pelo Senhor. Sai da sua posição cômoda, tranquila, e agora vai levar um povo a outros lugares prometidos pelo Senhor, a terra prometida pelo Senhor. Mas nós vemos também nesse texto aqui a segunda atitude de um vencedor, que é crer nas promessas de Deus. Um vencedor, ele precisa sair do seu comodismo, mas também precisa crer nas promessas de Deus para a sua vida. E é o que nos traz o verso 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Toda a promessa de Deus, ela se cumpre. Porque Deus não é um Deus que mente, que engana, que faz promessas e não cumpre. Não, todas as promessas do Senhor, elas se cumprem na vida do ser humano. E com Josué não seria diferente. Pois Josué tinha, então, a garantia da promessa de Deus em sua vida. E assim como o Senhor fora com Josué, ele também garante estar conosco todos os dias. E que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Você já parou para pensar nisto? O Senhor nos faz mais do que vencedores em Cristo Jesus. E há uma outra atitude de um vencedor aqui, em terceiro lugar, aqui a terceira atitude de um vencedor é que, além de vencer o comodismo, sair da sua zona de conforto, crer nas promessas de Deus, é necessário ser obediente a este Deus. Veja o que traz aqui Josué, no seu capítulo 1, aqui voltando ao versículo 2. Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. É necessário obedecer. Era um chamado do Senhor. Era uma convocação do Senhor. Josué precisava tão somente obedecer. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, nós lemos: se vocês obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus, e todas as leis que hoje lhes dou, então o Senhor, o seu Deus, exaltará a nação de Israel acima de todas as nações da terra. Quando há obediência, há bênçãos incontáveis. Quando há desobediência, só há frustrações, só há decepções, só há derrota. E Josué aqui foi convocado, foi chamado pelo Senhor para ser um vitorioso. Mas para isso ele precisaria sair do seu comodismo, ele precisaria crer então nas promessas de Deus, mas precisava também ser uma pessoa obediente. Porque a obediência é tudo na vida do ser humano. Mas temos aqui uma quarta lição dentro desse texto. E a quarta lição aqui que nós aprendemos para a atitude de um vencedor
é a meditação na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Veja o que traz aqui o verso 8, então. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meditação, reflexão. Quantas pessoas eu conheço que já disseram que leram a Bíblia várias vezes, que conhecem a Bíblia de cor e salteado, mas que com a sua vida mostram e demonstram nenhum conhecimento. Porque não adianta ler se não parar para meditar, para refletir, para pensar, para tirar lições, tão somente, às vezes, de um versículo que ler. Pedindo ao Senhor que venha estar agindo, mudando a sua vida. Portanto, aqui o desafio para Josué também foi para que Josué meditasse na palavra do Senhor, no livro da lei, dia e noite. Para que ele pudesse então prosperar e ter sucesso. Não se canse de lembrar ao povo as leis deste livro e você mesmo. Trate de meditar nelas todos os dias e todas as noites, para ter certeza de que está sendo obediente em tudo que nele está escrito. Só assim você prosperará e terá sucesso. Esse é o versículo 8 na versão da Bíblia Viva. Atitude de reflexão, de meditação, de aplicação, acima de tudo, na palavra de Deus. Na meditação de dia e de noite. Mas vemos aqui uma quinta atitude de um vencedor, que é o de estar alinhado à vontade de Deus. E hoje as pessoas não querem estarem alinhadas à vontade de Deus. Não querem estar andando de acordo com a vontade de Deus. E sofrem. E Josué então foi desafiado também a estar alinhado à vontade de Deus. Veja o que traz o verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Precisava estar alinhado à vontade de Deus. E ele precisava ser forte, corajoso. Mas a promessa de Deus é que Deus estaria com ele em todo o tempo. E a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que nós precisamos ser fortes. E Deus estará conosco em todo o tempo. A atitude de um vencedor. Ele não pode temer. Mas ele precisa confiar naquele que está o convocando. E nós precisamos confiar em Deus que tem nos convocado e tem nos chamado para sermos e fazermos a diferença. A atitude de um vencedor também é estar alinhado com a vontade de Deus. 1 João capítulo 5, verso 14, nós vemos: e esta é a confiança quando estamos na presença de Deus, que Ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa, e esteja de acordo com a sua vontade. Eu te pergunto, você tem buscado ao Senhor? Você tem confiado no Senhor? Você tem depositado sua vida nas mãos do Senhor a ponto de realmente buscar ao Senhor e ter certeza, confiança de que Deus responderá? Josué poderia desistir. Moisés poderia desistir. E tantos outros personagens da Bíblia poderiam desistir. Mas se colocaram nas mãos do Senhor para serem usados por Ele. Sabe por quê? Porque o verdadeiro vencedor é aquele que vence o seu comodismo, ele crê nas promessas de Deus, ele é obediente a Deus que o está chamando,
ele medita na palavra do Senhor e procura estar e viver alinhado para com a vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Portanto, desta mesma forma, Deus quer agir em sua vida, trabalhar a sua vida, assim como agiu na vida de Moisés, assim como agiu na vida de Josué. Deus quer também agir na minha, na sua, na nossa vida. E para finalizarmos aqui, Josué capítulo 1, verso 9, nós lemos: digo e repito, seja forte e corajoso, nada de desânimo, e não fique com medo. Lembre-se bem, o Senhor, o seu Deus, estará com você, esteja onde estiver. Você quer ser um vencedor? Então tenha essas atitudes de um vencedor. Saia do comodismo, creia nas promessas de Deus, seja obediente a Deus, medite na sua palavra dia e noite, e esteja alinhado com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a melhor e Ele é aquele que nos capacita a fazermos e sermos nas mãos dele um instrumento para abençoar vidas. Eu desafio a você que ainda não teve esse encontro com o Senhor, a que sai do seu comodismo, a que você creia no poder e na ação do Senhor, a que você entregue sua vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele, Deus, vai e tem sempre o melhor para a sua vida. E para você que já o conhece, seja um instrumento nas mãos do Senhor, levar as boas novas àqueles que ainda não conhecem o Senhor. Seja nas mãos dele um instrumento usado para o louvor, para a glória dele, o nosso Deus. Eu quero orar com você. Pai de amor, nós somos gratos pelo teu cuidado, pelo teu amor, por nos confiar a responsabilidade de compartilharmos a tua palavra. Deus, tire de nós todo o comodismo e nos dê, ó Deus, a alegria de podermos crer num Deus que conhece nossa vida, o nosso coração e que nos usa como instrumento para a glória do teu nome. Mas que possamos aprender a sermos obedientes à tua voz, a meditarmos, ó Deus, dia a dia na tua palavra, porque nela encontramos a direção, a orientação para o nosso caminhar, para o nosso viver. E com isso, ó Deus, podemos fazer a tua vontade, certos de que o Senhor é quem está nos conduzindo. É isso que eu peço para a minha vida, ó Deus, é isso que eu peço para a vida daquele que está ouvindo o recado do Senhor neste momento. Aquele que ainda não tomou a decisão ao teu lado, que ele possa sair do seu comodismo, que ele possa crer num Deus único e verdadeiro que tem o melhor para a sua vida. E o melhor que o Senhor tem para esta vida é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma cada vida nas tuas mãos e que a tua vontade se cumpra para o louvor do teu nome. É a oração que eu te faço e desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe e te dê uma semana debaixo da graça, do amor e da misericórdia do Senhor. Pastor José de Paula, nesse nosso canal Momento Vida com Deus. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor reine em sua vida hoje e sempre. Amém. Amém.